sejam bem-vindos a mais um episódio do Take 5 Lounge. O episódio de hoje vai ser super especial porque vocês com certeza vão se identificar bastante. Todos somos consumidores e compramos o tempo inteiro, qualquer hora do dia, seja presencialmente ou seja online. O episódio de hoje vai falar sobre o varejo. Qual que é o futuro do varejo? Para onde a gente está indo? O varejo, o palco onde acontecem aquelas interações mais acaloradas ou não entre os consumidores e as marcas. Vocês já me conhecem, eu sou Elaine Rezende, eu sou sócia e diretora de engajamento e gestão aqui no grupo Take 5 e eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos compridos, com olhos castanhos escuros e hoje eu estou vestindo uma blusinha rendada de cor branca. E eu estou aqui com os meus dois convidados super especiais que vão trazer a perspectiva do especialista, quem está de trás do balcão, para contar para a gente os segredos e dar as melhores dicas aí para quem trabalha com marketing, trade marketing e quer arrasar no varejo. Eu estou com a Janaína Toledo. A Janaína Toledo tem quase 20 anos de experiência em trade marketing, gestão de categorias, treinamento e operações comerciais e já passou por empresas aqui que todo mundo conhece, Samsung, Johnson & Johnson, Grupo L'Oréal, Grupo Boticário e atualmente Grupo Petrópolis. Jana, muito obrigada por estar aqui com a gente, é um prazer, é uma honra ter você, uma especialista do seu calibre aqui participando conosco e dando dicas e compartilhando conhecimento com a nossa audiência. O prazer é todo meu, estou muito feliz com esse convite, é um assunto que eu gosto bastante de falar, né, que é sobre comportamento de consumo, comportamento de shopper e o varejo. Fiquei mais feliz ainda porque soube que ia fazer esse dueto aí com o Érico. Eu e Érico trabalhamos juntos por mais de 8 anos, na mesma empresa, na mesma área, e é um profissional que eu tenho muito respeito e admiração. E também um agradecimento especial à Take 5, que lembrou de mim para discutir esse assunto aqui com vocês hoje. Muito obrigada. A minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, mais de 1,68 m, tenho cabelos castanhos escuros, compridos e olhos mel. Estou vestindo um terno preto hoje. Muito obrigada, Jana. Gente, eu estou aqui com o Érico Gabrielli, meu parceiro de grupo Take 5, que sou suspeita para falar, um baita profissional. O Érico tem mais de 15 anos de experiência em trade e treinamento especializado em vendas e atendimento ao cliente. Tem uma longa trajetória, é um expert aí na área de treinamento, desenvolvimento e capacitação de pessoas. E ele começou a carreira nessa área literalmente no chão da loja, no piso de loja. E depois atuou em posições de liderança na Sony, na Samsung e atualmente é sócio-diretor da Take 5 Filmes, nossa frente de produção de conteúdo e também da área de marketing digital aqui no grupo Take 5. Érico, finalmente aqui com a gente. Tá vendo? Primeiro, obrigado pelo convite, estou muito contente. Faço também menção a Jana, fiquei feliz demais de poder dividir esse momento aqui com ela, então tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. E a minha audiodescrição, eu sou um homem branco, cabelos pretos curtos, barba, óculos, a minha mãe costuma dizer que eu sou bem afeiçoado. Eu tô de camiseta e calça preta, calça escura. Legal, gente, então vamos começar. Quero saber tudo, todos os segredos, tá? Me contem, eu já conheço algumas histórias, eu quero compartilhar aqui com o pessoal. Jana, você costuma dizer que a loja física não morreu, né? Ela tá com tudo, inclusive, ela só mudou de papel, na verdade. Como é que é? O que é esse novo papel? Exatamente, o varejo físico não morreu, como muitos pensavam, né, que ele ia morrer depois da pandemia e com todo o avanço do digital, não morreu, continua em evolução. O que o varejo físico faz foi ressignificar o papel dele, porque durante a pandemia, né, todas as lojas fechadas, a única opção que a gente tinha para comprar era dentro do canal digital. Então, obviamente, o canal digital ele evoluiu, as pessoas entenderam que é possível fazer compra pelo canal digital, mas isso não fez o varejo físico perder seu papel, né? Porque assim que as lojas reabrem, há uma ressignificação desse papel. E qual é esse papel? Eu falo que o varejo ele se tornou um grande hub de experiência, né? Porque a gente precisa entender que é dentro do ponto de venda físico que o cliente, o consumidor, ele vive a marca, ele sente, ele prova, ele toca, ele compara. E quando o varejo ele entende isso e oferece experiências que façam sentido para aquele propósito de compra do consumidor, ele não vai competir com o digital, né? Muito pelo contrário, ele se complementa ao digital para fornecer uma jornada de compra mais completa para o shopper. Então não morreu, continua em evolução e quem continuar seguindo, né, esse caminho da experiência e evoluir em relação a isso,
vai continuar sendo relevante no mercado, com certeza. Nossa, total de acordo, né? Eu acho que teve até um boom depois, né? A gente estava com muita saudade, a gente estava carente, né? Do contato humano, né? Então, eu imagino, como consumidora e como profissional, como voltou com tudo, né? Voltou com tudo. Conta pra gente aí do tal do chão de loja, Érico. Como é que foi esse começo e como que você entende que ele foi tão importante aí para a tua trajetória? Eu gosto de dizer que trabalhar em chão de loja é o verdadeiro MBA de vendas, né? Você pode ter a formação que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas só quando você está com o umbigo no balcão que você vai entender como é que as coisas funcionam. E eu percebo que essa é uma diferença muito grande que quem está, na maioria das vezes, na liderança ou em cargos de decisão, falta um pouco disso. A gente não tem esse costume tão grande de alta liderança, ir para chão de loja, visitar ponto de venda, conversar com vendedor, com cliente. E isso acaba se tornando um diferencial muito grande, né? As pessoas, às vezes, subestimam a força que tem uma interação de olho no olho, uma interação humana ali no ponto de venda. Eu costumo dizer que quando você vai para esse universo, que você consegue entender melhor isso, quando você volta para o escritório, as percepções que você tem, as decisões que você toma, elas mudam significativamente, né? Então, por isso que eu sou muito a favor dessa coisa de o trabalho desmesado, né? Ir realmente para a loja, conversar com gente, entender do mundo real, para aí sim conseguir tomar decisões mais eficientes. Então, para mim, o chão de loja é o grande segredo de todo o negócio, principalmente quando você fala de varejo. Bom, Jana, a gente sabe, né, os números dizem que mais de 70% das decisões de compra acontecem ali, na hora da verdade, né, no varejo, na experiência do varejo físico, inclusive. Por que você acha que mesmo a gente estando aí imerso em tecnologia, em tantas possibilidades que o online oferece, a gente ainda prefere muitas vezes ir à loja física? Perfeito, Elaine. Porque nós somos humanos, né? A gente quer, no fim do dia, conexão humana, a gente quer confiança. E o ponto de venda físico é onde, de fato, né, aquela intenção de compra, ela vira um consumo real. Né? E isso você só consegue oferecendo, como eu falei lá atrás, aquelas experiências que façam sentido com o propósito do shopper. Por isso que a conversão é tão alta dentro do ponto de venda físico, né? Porque o varejo físico, quando ele entende que o shopper quer continuar tendo essa conexão humana, né? Ele quer relação, ele quer confiança, e é onde, de fato, ele consegue viver a marca e oferece uma experiência integrada, ele fideliza, né? E é a oportunidade que também a loja tem de encantar aquele cliente. E eu falo que a experiência, ela passa por vários cenários, né? A experiência, ela pode estar num ambiente, né, que encanta, num atendimento, num storytelling, né, Ericão? A gente costumava falar muito sobre storytelling, a forma como você vende o teu produto, vende a tua marca. E aí, obviamente, que é muito difícil você não converter quando você oferece toda essa experiência integrada e que faça sentido com o propósito de shopper, né, de compra. Super concordo. Eu sou super convencida no varejo físico. Eu realmente curto, especialmente quando se trata de produtos de beleza. Adoro. É porque a gente até pesquisa, né, o produto, a gente vai continuar pesquisando online, vai buscar lá as melhores ofertas, vai comparar marcas, produtos, mas você quer ter certeza da sua decisão. E você só toma a certeza da sua decisão dentro do ponto de físico. Dentro do ponto de venda físico, que é onde você consegue viver a marca e interagir de fato com o produto. Então, isso não vai se perder jamais. Isso é um ponto muito legal. Eu falo que eu mesma comentei que eu adoro e sou muito influenciada ali pela experiência e também pela capacidade que o vendedor tem de me passar informações que eu talvez não acessasse por minha conta. E aí a gente entra numa questão de experiência da loja. Eu acho que aqui tem um ponto que é importante. A gente veio de uma escola de treinamento que, quando você está num ambiente de loja, você consegue combinar várias coisas para efetivar a venda. Porque eu tenho uma percepção que quando você está no mundo virtual, no mundo digital, ele ainda é um mundo muito mais lógico, de busca, de comparativo, de análise. Só que venda não é isso, né? O varejo, ele é de emocional, de conexão. E você só consegue fazer isso na loja. Então, quando você tem um ambiente que conta que transmite uma emoção, que você tem uma história, eu adoro contar caso. Vendas para mim é caso, é contar história, dar exemplo.
porque a pessoa consegue entender o que você está falando de uma forma muito mais clara. E no digital, você não consegue fazer isso da mesma forma, né? Então, essa coisa da empatia, do olho no olho, de combinar a experiência com o storytelling, com o teste. Por isso que o físico nunca vai morrer, porque é ali que é a grande essência, quando você fala de varejo é venda, a venda ela é emocional. E no físico, o emocional você consegue atingir. No digital, eu acho que as pessoas ainda são mais analíticas, mais lógicas, por isso que no mundo real é mais fácil você conseguir conectar com o cliente e fazer a venda. Por isso que o varejo não vai morrer. A gente pode mudar, pode evoluir, pode ajustar, mas o olho no olho ainda é a melhor ferramenta de venda que existe. A IA está tentando chegar lá, né? Esse é o grande desafio, inclusive, hoje, né? A humanização da IA. Mas e fala das falhas? Eu quero dizer assim, me conta assim dos bastidores, por que as empresas erram tanto ainda? Porque erra bastante, né? Eu, falando aí da experiência da loja de beleza, às vezes eu chego e ouço cada bobagem que a vendedora me apresenta ali, olha, eu nem sou especialista, mas, puxa, esse para mim seria um erro. Que mais? Eu gosto de pensar que existem dois grandes, não vou chamar de problema, mas acho que sim, tem duas grandes coisas que podem dificultar um pouco mais essa questão do físico, né? O primeiro é não aproveitar o digital como uma conexão para o físico. É muito comum você ver empresas que não combinam essas duas coisas. Ainda hoje é comum você ver empresas que o time de loja não quer que o time online venda e o time do online não quer que o time de loja bata a meta. Eu acho meio maluco isso, porque eu gosto de brincar que é como se eu fosse na academia e o meu braço direito quisesse ficar forte, mas torcer para o meu braço esquerdo ficar fraco. E aí eu até posso ficar mais forte, mas vou sair andando meio torto. Não é legal esse negócio. É um corpo só, é uma empresa só. Então eu acho que o primeiro grande ponto de atenção, vou chamar assim, é que muitas empresas ainda não conseguiram encontrar um equilíbrio de aproveitar esses dois momentos, né? Porque eu não vejo diferença do ponto de venda físico para o ponto de venda digital como marca. São dois pontos de contatos diferentes com o cliente. Algumas empresas ainda não conseguem aproveitar isso tão bem. É um desafio, né? Porque mas eu acho que todo mundo quer bater meta. Sim, mas, de novo, se são meus dois braços, eu quero que os dois braços batam. Claro. É um desafio de gestão, eu acho, né? Tem um pouco disso. E eu acho que também tem um outro detalhe que eu percebo que é importante. Quando o cliente ele vai no ponto de venda, ele quer ter uma experiência diferente. E o vendedor, ele é uma peça fundamental para essa experiência. Tá bom, eu até entendo que tem algumas marcas que pensam que quando você está falando de experiência no ponto de ver, é só fazer uma decoração legal, e eu acho que não é bem isso. A decoração é importante, mas a experiência é o que vai mudar o jogo. A sensação que você vai fazer o seu cliente sentir na hora que você entra no ponto de venda. E o vendedor, né, a pessoa que está atendendo ali, que está representando a sua marca, ela é um ponto fundamental para conectar essas coisas e transformar essa experiência. E às vezes esse vendedor, ele domina o produto, ele tem um conhecimento técnico muito grande, mas ele não entende de pessoa. Ele sabe o que o produto faz, mas não sabe o porquê que o produto faz, ou para que o produto faz. E às vezes esse vendedor pode ser a peça que, não sendo devidamente capacitada, não sendo devidamente alinhada à estratégia, pode ser um ofensor muito grande. Eu gostava muito de brincar quando a gente fazia treinamento, a gente conta uma história. Olha eu contando caso, contar caso que é legal. A gente quer os causos. Tem uma história que um cara foi comprar sapato junto com o pai dele. Ele entrou na loja de sapato junto com o pai dele. E aí o pai dele experimentando o sapato, ele chamou a vendedora e falou assim, idoso paga meia? Aí a vendedora falou assim, não paga. Aí ele falou, pai, pode pegar a meia que você quiser então, que é de graça. Aí ela fechou a cara, falou assim, escuta, não é nada de graça, você tem que pagar. E falando nisso, como é que você vai pagar? O cara respondeu, cara, vou pagar com um pouco de sofrimento até, mas eu vou pagar. Aí ela ficou com aquela cara fechada, mas você quer dividir? Ele, não, pode deixar que eu pago sozinho, que você tá muito mal-humorada. Você imagina, esse vendedor ele pode ter o conhecimento técnico que ele quiser, mas ele não entende de gente. Então não importa, não tem empatia. Então ele pode ter todo o raciocínio lógico, ele pode conhecer do produto, mas ele não entende de gente. Então acho que esses são os dois grandes pontos de atenção. Como é que você, falando dessa parte da experiência do consumidor na loja física, né? Como é que você combina esses pontos de contato para a experiência ser a mais completa possível
E quando você faz esse cliente entrar na sua loja, que você tem uma chance muito grande de conversão, que você está ali com todos os astros se alinharam para você fazer a venda, a pessoa que atende coloca tudo a perder. Então acho que esses são os dois principais pontos que a gente pode pensar nas falhas, né, nos acho que oportunidades. Resolvendo isso, você já tem boa parte do problema já bem administrado ali. Muito bom. Puxa, e pegando esse gancho, Jana, não só pensando no vendedor, mas também nos profissionais de bastidores, né, que estão ali orquestrando o que vai acontecer na loja, né? Como que você vê, em termos de capacidades, de conhecimentos, habilidades, esse profissional preparado para o futuro do varejo? Uma coisa assim, pegando até o gancho do Érico, né? A gente está falando muito de experiência e a gente fala que o varejo físico ele só sobrevive quando ele se torna um grande hub de experiência. E por quê? Porque o varejo descobriu que hoje a emoção é o maior driver de lealdade que você pode ter. E você só captura a emoção do seu consumidor entregando para ele experiências, né? Experiências que façam sentido. E hoje a gente tem muito acesso a dados, né? E esses dados, muitas vezes, eles se perdem ali no meio do caminho. Porque é aquilo, você também não tem que saber só de dados, você não precisa só entender de comportamento de consumo e nem de jornada de compra e conectar tudo isso. Você precisa, no final de tudo isso, é sobre pessoas, né? Ou melhor, acima de tudo isso, é sobre pessoas. Então, assim, para mim, o varejo do futuro e o profissional desse varejo que vai se destacar é aquele que, sim, hoje ele deixa um papel mais operacional para ele se tornar mais um estrategista de negócio, porque ele tem sim que saber converter dados em ações que sejam efetivas, ele precisa saber navegar entre o digital e o físico, né, entre o digital e o físico, ele precisa entender de comportamento, ele precisa entender de consumo, mas mais do que tudo ele precisa entender de gente, né, e colocar o consumidor, o shopper, no centro de todas as decisões que ele vem a tomar. Então, assim, se eu puder resumir, né, falar um pouco desse desafio, é isso, é você sim virar a chavinha, porque 9 em cada 10 líderes do varejo afirmam, hoje as habilidades digitais, elas são tão importantes quanto as habilidades comerciais. Mas esse lado humano, da empatia, né, do saber encantar e de envolver o cliente, ele é a cereja do bolo, ele é a que vai fazer as coisas realmente acontecerem dentro do ponto de venda físico. Que legal, isso acho que resume bastante, né, o que a gente... Para que a gente está aqui hoje falando sobre varejo? Por que isso é tão importante? E aí, pegando também, né, essa fala da Jana, Érico, a gente está falando de pessoas, né? Business to business, business to consumer, mas people to people no final, human to human, né? E pessoas falham. Pessoas têm intuição, pessoas têm momentos bons e momentos ruins. Como que você acha que esse fator humano, né, essas qualidades e esses defeitos fazem a diferença ali, de fato, no cara a cara com o cliente? Você tem uma história muito boa para contar sobre isso, inclusive. Tenho, Bom, eu acho que tem... Quando você fala de vendas, e de novo, vou repetir isso, porque para mim essa é uma máxima que não tem como fugir. Varejo é vendas. A gente tem que sempre olhar para esse lado da conversão. Só que olhar para o lado da conversão, mas com um olhar do cliente que está entrando na loja. É muito comum a gente, às vezes, discutir sobre planos de marketing, de planograma de exposição de produto, não sei o quê. Aí você vê aqueles planogramas lindos, com um monte de foto de prateleira, de produto, não sei o quê. E não tem um humano lá no planejamento do negócio. Você olhou todas as variáveis e falou assim, cara, mas para que a gente está fazendo tudo isso? Você está colocando na conta a pessoa que vai entrar na loja para fazer essa compra, para conhecer o produto? E saber identificar o que leva a pessoa a fazer uma compra ou qual que é o gatilho que você pode explorar para conseguir realizar essa venda, eu acho que é um diferencial muito grande. Dessa história que você está falando, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, foi o meu primeiro emprego. Eu trabalhava numa grande loja de varejo, não vou falar o nome aqui, jamais vou dizer que era Lojas Americanas, não vou correr esse risco. Meu primeiro emprego foi lá, e aí eu trabalhava, Lojas Americanas é um serviço meio que de autoatendimento, né? Você entra e pega o produto que você quer. Mas, isso já faz um certo tempo, os componentes eletroeletrônicos não eram ainda tão comuns dentro desse varejo, né? Ainda não tinha uma representatividade tão grande.
mas já tinha algumas coisas lá e quando o cliente chegava, ele tinha alguma dúvida, na maioria das vezes a minha gerente, você estiver assistindo aí, um beijo, ela falava, Érico, vai lá que você manja um pouco mais desse negócio de tecnologia, vai lá e resolve lá e vende. E aí teve um belo dia que o rapaz que ficava no microfone, naquela época a gente chamava de cantor, que é o cara que fica anunciando promoção de fralda, de chocolate lá no microfone, ele ficou doente e ele não pôde ir. A Eva, Érico, pega o microfone e fala você. Vai que é Eva, eu tu! nunca fiz isso antes, eu não tenho essa menor ideia. E ela me deu uma plaquinha que tinha as promoções. E a primeira promoção era de uma TV. E ela tava com um desconto muito grande, assim. Aí eu olhei aquilo e aí eu tinha duas opções. Pessoal, tem essa TV de tantas polegadas, de tanto por tanto. Eu podia falar isso. E funcionaria porque era o que todo mundo fazia. Eu muito calmamente peguei o microfone e falei, pessoal, todo mundo para aí, né? Um pouquinho, dá um minutinho. Por favor, a gente está com algumas TVs aqui e elas estão com o preço errado. O valor delas correto é tanto, mas agora no sistema está tanto. Então, por favor, não peguem essas TVs aqui agora, porque a gente vai lá no fundo da loja arrumar a precificação delas. E aí peguei a Eva, virei e fui saindo assim. Ela, Érico, o que você está fazendo? Eu falei, confia que eu tenho um plano. A gente veio saindo, parecia um formigueiro. Um monte de gente foi para pegar as TVs, Black a gente Friday. vendeu Imagina o efeito Black uma Friday. porrada de TV. Então, eu acho que também tem um pouco isso do fator humano, que isso dificilmente você vai conseguir por uma análise de dados, por uma IA, ou por uma execução bonita da loja, experiência. O fator humano, ele ainda é o mais importante para a experiência. E o vendedor, que enquanto você pensa no varejo, a equipe, o time, o líder, o gestor, que consegue olhar para isso e entender esse comportamento e aproveitar ele, com certeza ele vai ter resultados muito mais relevantes. Esse eu costumo dizer que foi um pouco de instinto, não sabia se ia dar certo ou não. Mas como eu gosto de testar umas coisas diferentes, falei, vamos ver se vai dar certo. E coragem, em instinto resumo, e coragem. Acabei virando o cantor. O cantor é o animador da loja. E foi uma experiência Legal. diferente, Muito mas bom. eu acho que tem um pouco disso, né? Vendas muito tem bom. essa coisa de você ter esse interesse genuíno de entender o comportamento do consumidor, da loja que você está, do momento que você está, do produto que você está, ou do serviço que você está ofertando. Então essa combinação acho que é importante se ter. Outro dia, pessoal, a gente comentou, né, sobre o caso da Amaro, né, o case aqui no Brasil, que foi muito interessante. Eles, alguns anos atrás, eles foram pioneiros nessa questão de integrar o online, né, a experiência do online com o físico, né, com o ponto de venda físico. Eu mesma era cliente na época e eu lembro que eu fiquei bastante surpresa, gostava bastante da experiência de chegar até a loja, escolher. Amaro desculpa, nem comentei, talvez nem todos conheçam. Amaro é uma varejista de moda e se coloca assim como moda bastante antenada e tudo mais. E essa forma de vender estava super atrelada e super adequada ao posicionamento da marca, que era você ir ao ponto de venda físico, você conhecia aqueles produtos que você viu no online, se encantou no online, então você tocava, podia experimentar e você podia fechar a compra na própria loja em alguns totens que tinham ali o computador, você fazia a compra e pagava de forma virtual, né? Porém presencial, você podia levar a compra embora ou pedir que entregasse ali na sua casa numa janela curta de tempo, porque as lojas também estavam posicionadas de uma forma bem pulverizada a ponto de conseguir ter essa velocidade na entrega. O que as empresas aprenderam ou podem aprender com esse modelo híbrido? Aqui eu acho que tem um ponto. Eu gosto desse case porque ele foi, acho que por muitos, ele é considerado como pioneiro dessa integração, né? Isso já tem um tempinho que aconteceu, mas na época era muito disruptiva essa ideia de você ir até uma loja física, comprar no digital e poder falar assim, não, eu não quero sair com o produto aqui agora, eu quero que vocês mandem para minha casa. Hoje é uma experiência que é um pouco mais comum, já é um pouco mais difundida, mas eu lembro que na época foi um negócio que chamou bastante atenção e foi uma experiência que eu acho que foi no momento que ele combinou com o que a marca estava contando, né? Que essa coisa de ser antenada, de ser para frente, de estar buscando inovação, e o público também comprava e falava dessa experiência. Então, eu acho que é um case que serve como uma boa referência. Hoje a gente já tem alguns players que já fazem esse modelo, até alguns outros que evoluíram
essa possibilidade. Eu lembro que a minha esposa, essa semana, estava com um aplicativo de maquiagem, eu não domino tanto, eu estava com um aplicativo de maquiagem. E aí eu lembro que ela olhando para o aplicativo, falou, mas você está comprando ou está tirando selfie? Eu falei, não, estou testando o batom. Eu falei, mas testando batom com um smartphone? Porque ela escolhia o batom e aí na foto já mudava. E aí ela mandou para a loja, aí chegou lá na loja, a menina já sabia quais eram os produtos, já fez uma maquiagem nela com os produtos. Então assim, a gente tem algumas interações hoje que são até mais sofisticadas nesse sentido e que para o cliente faz toda a diferença e você combina bem isso, né? Então, a minha esposa estava, sei lá, uma terça-feira à tarde, sentada no sofá, testando maquiagem de uma loja física pelo telefone. E além de testar, ela teve que ir na loja depois para fazer a compra e comprou. Até comprou bastante coisa. Eu nem recomendo. Funcionou, né? Funcionou a estratégia. Converteu bem. Então, eu acho que esse tipo de interação ela é muito legal, mas quando ela é bem combinada. Eu não posso pensar nesse tipo de interação, às vezes, dependendo da minha estratégia, eu até posso ter alguma coisa pontual só para o online ou só para o físico, mas eu acredito que esse equilíbrio é o que vai editar o jogo daqui para frente, né? Como é que você combina esses pontos de contatos em momentos diferentes para que eles conduzam a jornada do consumidor. Sem perder o fio da meada, que é o mesmo consumidor e é uma única jornada. E eu acho que também tem um ponto importante. Antes tinha muita percepção, eu começo no online e termino no físico. Hoje em dia não tem mais esse negócio. Não é bem assim. Não é bem assim. Às vezes ele pode começar no físico, ter a experiência, ser impactado ali, e ele precisa de um tempo de respiro para pensar, e ele vai para casa e depois ele faz online. Às vezes ele transita em outras ferramentas, né? Ele começa no site, vai para o Instagram, ou então vai para o WhatsApp, vai para o físico. É muito fluido, né? Então quem combina isso vai sair na frente. A gente está falando do Omnichannel, né? Do todo poderoso Omnichannel. Jana, eu queria saber a sua visão aí do ponto de vista de dentro da empresa. Você costuma falar que o Omnichannel ele é mais do que uma ferramenta, uma forma de fazer, ele é uma cultura. Então, com base nisso, como é que quem trabalha ali, o gestor, né, que tem essa visão integrada, consegue, de fato, envolver as áreas da empresa, derrubar silos internos e fazer com que a cultura se dissemine? Perfeita a sua pergunta, seu ponto. Aqui eu vou quebrar em dois pontos, né? Primeiro, assim, que todo mundo se acha que o Omnichannel é só sobre sistemas, né? E que o maior desafio do Omnichannel está em tecnologia. Não, o maior desafio hoje do Omnichannel é cultura organizacional. Porque no fim do dia é mentalidade integrada, que eu costumo dizer. E se fala muito de derrubar silos, óbvio que não é um termo muito comum, né? Mas derrubar silos nada mais é do que quebrar barreiras entre áreas. Quais áreas? Áreas de vendas, áreas de trade, áreas de logística, área operacional, e-commerce. Porque ainda hoje, por mais que esteja muito mais difundido, as áreas ainda pensam de forma muito isolada, né? Então, cada uma no seu universo, com seus objetivos, medindo os seus resultados. Quando isso acontece, você nunca que vai conseguir oferecer uma jornada fluida, sem fricções para o seu consumidor. Então, você precisa integrar essas áreas. Quando você integra essas áreas, o consumidor sente. As marcas precisam entender que o consumidor ele não vê canal, ele não vê on, ele não vê off, ele vê marca. E o que ele espera ver também nessa jornada, e quando ela é fluida, ela entrega, é coerência, é reconhecimento. E o Omnichannel, eu falo, ele só faz sentido se ele antecipa necessidades, se ele entrega para o consumidor o que de fato ele quer, com menos atrito. Porque no fim do dia o cliente quer comprar melhor, mais rápido, porque o tempo hoje é um bem valioso que a gente tem, a gente sabe disso, e sem fricções. E eu só consigo quando todas as áreas estão integradas, por isso que eu falo que é muito cultura, né? E o papel da liderança ele é fundamental, porque é ele que vai conseguir integrar essas áreas, né? Excelente. Eu acredito que seja muito esse ponto de cultura, mas é hoje a grande dificuldade, porque mexer em sistema e tecnologia é muito mais fácil do que você fazer uma mudança cultural, né? E olha só, de novo a gente está falando de entender de gente. Entender de gente. A gente está falando de falar com pessoas. Exatamente. Né? People to people, de novo. Deixa eu só fazer um comentário que eu acho que tem um ponto importante aqui. É muito comum, às vezes, você ver empresas grandes que você tem times, eu tenho o time do e-commerce, eu tenho o time de venda, eu tenho o time que faz o atendimento nas redes sociais, e às vezes esses caras nem se conhecem. Isso eu acho que é um absurdo sem tamanho, né? Então,
eu gosto muito dessa ideia e por isso que isso é cada vez mais cultural, porque eu acredito muito que essa coisa de você derrubar essas barreiras, né? Não é só fazer tudo funcionar certo, você precisa que essas engrenagens, uma ajude a outra a rodar bem, porque você pode ter todas elas girando para o mesmo lado, mas quando uma encosta na outra e ajuda nesse movimento, você ganha muito mais velocidade, mais tração, e você precisa de menos força para fazer todas elas rodarem. É a colaboração, colaboração, né? O engajamento, Então, olhar para o mesmo lugar. Quando você tem um time de liderança, as pessoas responsáveis que têm essa cultura de, cara, como é que eu conecto essas coisas, né? Como é que o time de vendas entende o modelo, o time de vendas do físico entende o modelo de vendas do comercial, como é que eu plugo isso no outro e faço esse cara entender daquele outro? Porque o cliente, ele não tem essa noção que, eu estou saindo daqui, aqui é um time, e quando eu vou para cá é outro. Ele está falando com a marca. Exato. Então ele precisa sair do quintal de uma área e pular no quintal da outra sem perder a diferença de gramado. A verdade é essa. Empresas que conseguem ter esse tipo de colaboração, eu acho que culturalmente é muito importante. E assim, até exemplificando, né, que eu acho que é importante exemplificar, porque aí você vai sentir, eu acho que todos nós já passamos por isso, você sente muito nítido quando a jornada ela não é fluida, quando as áreas não são integradas. Exemplo, você começou a sua navegação, né, você fala da Amaro, você começou a sua navegação pelo site da marca, vai até o varejo físico, porque você quer se certificar de que aquele produto que você quer comprar realmente é a escolha certa. Você vê uma baita promoção no online. Quando você chega no ponto de venda físico, você encontra o produto, se certifica de que realmente é ele que eu quero, vou apostar, mas aquela promoção do online não está refletida no físico. É uma fricção, é uma frustração que você gera no Muito cliente. comum. Ou eu comprei no online e quero, sei lá, retirar na loja, porque online demora 3 dias, eu quero usar o que eu comprei ontem, né, para ontem. Então você vai até a loja e o teu produto não está na loja, porque o estoque físico não se comunicou com o estoque digital. Então, essas frustrações é que mostram que realmente as áreas não estão integradas, que as áreas não estão olhando um único objetivo, e quem mais sente é o consumidor, é o shopper, com certeza. Né? Puxa, excelente, acho que ficou bem claro, né, como que a cultura, né, de colaboração e a cultura de enxergar que é tudo uma empresa só, e os problemas que acontecem acabam refletindo, no final das contas, na própria venda, né? Com certeza. Para usar um outro termo também que está bastante em alta hoje, o retail media. Como que você entende a importância do retail media hoje? O retail media é uma das grandes evoluções aí do varejo, né? Mas tem que tomar muito cuidado com o retail media, porque o retail media ele precisa entregar, tem que ter clareza de propósito, né? Ele precisa ter um equilíbrio aí entre inteligência e propósito. Mas ele é brilhante, principalmente porque ele reúne o melhor dos dois mundos. Ele tem a precisão dos dados com a força de decisão do ponto de venda. A gente vê hoje muitos varejistas se tornando grandes veículos de mídia digital, né? Porque a precisão na informação ela é tão grande, você consegue entender tanto do comportamento de consumo e da jornada do shopper que você praticamente pluga promoções ou despluga, né, de uma forma muito rápida. No timing. O que eu falo real time, né? Então isso é brilhante, mas tem que tomar cuidado porque retail media não pode ser só mera exposição, não pode ser só um ponto de alto impacto visual, ele precisa ter relevância, ele precisa ser coerente, ele precisa entregar, né? Então eu acredito no retail media, ainda acho que ainda temos caminhos para ele, mas se ele for usado da forma correta, é uma das grandes evoluções, como eu falei, do varejo, sem sombra de dúvidas. Eu queria fazer agora algumas perguntas sobre tecnologia, né? A gente falou um pouco já sobre IA, não tem como não trazer esse tema, já que a gente também está falando de varejo do futuro, né? E como é que a IA ela pode trazer um pouco desse calor humano, desse fator humano, para ela, de fato, fazer a diferença, né? E inovar e conquistar o consumidor? Acho que essa é a grande pergunta, né, hoje em dia. Com certeza. Para mim, a inteligência artificial é uma ferramenta poderosíssima. Mas tem um desafio também, né? Que é como você humaniza essa tecnologia. Porque a gente, obviamente, não quer ficar interagindo com o sistema. Enquanto consumidor, você não quer interagir com o sistema. Você quer conversar com uma marca que realmente te entenda. E a IA, quando ela consegue ser relevante, mas também ter esse olhar, né, sobre o cliente e ter esse lado mais humano, ela aproxima. E ela simplifica, porque hoje a gente quer simplificar a jornada. É aquilo que eu falei lá atrás, eu quero comprar melhor, mais rápido e sem atritos. E a inteligência artificial, quando você consegue dar esse tom mais humano para ela
ela te entrega isso. Então, assim, é uma ferramenta poderosíssima. Temos que ter os devidos cuidados, mas com certeza ela simplifica a jornada, entrega para o cliente o que de fato ele precisa, antes mesmo até dele pedir, e faz ele ganhar tempo, né? E sem atritos. Mas o mais importante, e que a gente não pode perder, a inteligência artificial, ela precisa fortalecer o vínculo emocional que esse cliente tem com a marca. Né? E só vai conseguir atingir esse papel quando ela tem esse tom mais humano na relação com esse cliente. E ela pode ser um pouco invasiva, né? Total. A gente ouve falar, eu acho que também outro termo que está super em alta em fidelização, por exemplo, é falar de personalização. Imagino que em varejo também seja o grande pulo do gato hoje em dia. E a IA, acredito que, como você mesma disse, ela pode se antecipar, inclusive, né, para poder oferecer algo personalizado. Mas não dá para passar do limite. É isso. Essa é uma grande discussão. E essa linha é bem tênue, né? E você consegue fazer essa personalização nível cliente a cliente. Mas é aquilo também, tem que ter o equilíbrio entre o respeito e a relevância. Porque você quer sim conversar com uma marca que te entende, mas você não gosta de se sentir invadido por ela. Por isso que eu falei, é uma relação muito delicada. Então, a personalização, ela é muito efetiva porque você consegue gerar a inteligência artificial, obviamente, ela te conhece melhor do que você mesmo. Então, por isso que ela consegue antecipar necessidades, antecipar comportamento e te entregar o que você precisa antes mesmo de você pedir. Né? Mas tem que tomar esse cuidado de também não ser invasivo. Ela tem que ter boas maneiras? Tem que ter boas maneiras. Você tem que treiná-la muito bem para ela não passar do limite. Ótimo, ótimo. E falando de treinamento? Eu ouvi uma frase essa semana que eu achei incrível. A inteligência, ela é artificial, ela não é educada. Então, Ainda. Então, você consegue aproveitar muito esses lados, mas, de novo, se você não tomar cuidado, ela se torna realmente invasiva, né? Ela vai entrando, ela vai tomando esses espaços. Então, certo. Eu refleti um pouco, falei, realmente, cara, ela pode ser extremamente inteligente, mas ela ainda não é educada, se você não tomar cuidado. Muito legal você ter falado isso. Porque não exclui o fator humano ainda, né? Muito, exclui o exato. fator humano. Perfeito. E muito legal você ter trazido isso, porque alguém tem que educar essa IA. Então, vamos falar de treinamento, né? Quem é que vai manusear, né, essa IA? Como é que... Tem muita gente que tem medo, tem muita gente que ainda não consegue se arriscar. Falou-se muito que a IA ia ocupar lugares, ia pegar emprego, etc. Eu acho que isso ainda é uma realidade. Como é que a gente pode, como é que o treinamento pode ajudar as pessoas que vão treinar essa IA, que vão manusear, etc., a fazerem o melhor uso possível? Eu acho que quando a gente fala de IA, você tem alguns extremos que a gente tem que tratar com uma certa cautela. Quando se fala IA dentro de treinamento, eu acho que tem que estar muito atrelado ao propósito ou objetivo da ação. Porque se você tem uma pessoa que vai usar IA e ela não sabe qual que é o propósito daquilo, ela não consegue entender, a IA vira um botão que ela aperta e aí não é muita coisa, né? Então, a utilização da IA, eu acho que ela ainda é um momento que eu realmente não acredito que ela vai substituir a interação humana, e a gente está muito longe disso. Talvez para algumas coisas, outras aí eu já sou um pouco mais flexível, mas eu acredito que a IA, principalmente para treinamento, ela entra com um objetivo de ser um facilitador. A IA ela nunca vai ser a experiência final, ela nunca vai ser o último ponto de contato, ela nunca talvez não, porque tem muita coisa para frente, mas hoje, pelo menos, ela ainda não é o último ponto de contato, ela ainda não é. Ela pode ser um meio que facilite essa interação, que traga pro vendedor ou pro próprio treinador, para a pessoa que está treinando ali, mais dados, mais informações com mais velocidade para alcançar um resultado final. Uhum. E quando você olha para esse universo, de novo, você tem gente que ainda não deu esse passo, que fala, não quero mexer nesse negócio, esse bicho é muito estranho para mim. Mas você também tem gente que está extrapolando isso daí, né? Que já perdeu o conceito de humanização de treinamento. Então eu acho que esse equilíbrio ele tem que ser bem medido, tem que ser bem aproveitado. E em treinamento, ela é uma ótima ferramenta, mas eu acho que ela tem que ser usada com um propósito, e esse propósito tem que ser claro. Um bom instrutor, um bom treinador que vai fazer um treinamento, ele tem que usar a IA como meio de facilitar, não como resultado final. Ótimo. Então, a gente já tem feito bastante assim, né, aqui no Grupo Take 5. Muita coisa. Contigo.
né? Muita coisa. Hoje a gente já faz vídeo de treinamento que nem aparece o instrutor, né? Que é uma IA falando ali, perfeita, né? apresentando. E eu que fiz, eu olho e falo, nossa, será que... né? Olha. Esse código foi eu que escrevi mesmo, esse negócio... Mamãe é foi orgulhosa. Hoje o nível de qualidade, e é não só para IA para texto, né? Para produção de tudo, conteúdo, pra para porrada de coisa, o nível está muito alto. Legal. Mas ainda tem que ser usado como meio, né? Ela tem que ser um facilitador, não Legal. o ponto final. Acho que ainda estamos no caminho Ótimo. de E aí, se evolução. puder contribuir também, eu acho que a inteligência artificial do futuro, ela caminha para um lado que você não vai nem perceber que está usando, né? Ela é praticamente invisível. Eu falo, se eu tiver que resumir hoje a inteligência artificial do futuro, é praticamente invisível, humana e simples. Então, ela caminha para isso, a gente vê nitidamente, né, esse comportamento, chega a ser assustador. Era o que eu ia dizer. Chega a ser assustador, mas é um ponto de atenção aí pra gente, Boa. porque de fato ela caminha para isso. Você nem vai perceber que está usando a inteligência daqui a pouco. E para tudo. Vou chamar vocês para a gente fazer um outro só sobre IA, porque tem Bora. muita coisa para Tem falar. assunto. E já que a gente está falando de tecnologia, Jana, conta um pouquinho para a gente o que é a era. A gente está na era do varejo preditivo. Mas o que é isso? Conta mais sobre isso, por favor. O varejo preditivo é a próxima transformação do setor, né? Porque ele consegue reunir o melhor dos dois mundos, a precisão dos dados com a força de decisão do ponto de venda. O que é o varejo preditivo? É você usar dados para antecipar comportamento. Só que no passado você usava dados para entender o que funcionou e o que não funcionou. Hoje você usa dados para prever o que vai acontecer. Né? Então, o varejo preditivo é isso, mas sabe o que é mais legal do varejo preditivo? É que ele de forma nenhuma vai excluir o fator humano. Porque você precisa dos dados, óbvio que você precisa dos dados, isso te facilita, isso antecipa, mas você precisa do fator humano ali para analisar todo o contexto e tomar a melhor decisão em relação a esses dados. Ai, obrigada. Ótimo. E eu queria saber de vocês, né? Algo que a gente, como consumidor, vê bastante, mas eu queria saber aí do ponto de vista de dentro, né? Do lado de cá do balcão. As tais das personas, né? Para ajudar no posicionamento da marca, para ajudar no fechamento de negócio. Vocês dois têm um case muito legal para falar, né? De Samsung. Conta aí um pouco pra gente. Eu acredito muito nesse conceito, não só para venda ou para divulgação, mas até para posicionamento. Eu acho que quando você consegue criar uma persona que representa a marca, que está alinhada com o objetivo, com o propósito da marca, com o que a marca quer comunicar, você consegue aproximar demais com o cliente ou até para ações de treinamento, né? Eu acho que tem muitas possibilidades e a criação da persona, ela traz um negócio que é a flexibilidade. As personas digitais, As né? personas digitais, né? A gente tem grandes exemplos no mercado, Magalu, tem né? a Lu da Magalu, a Lu. hoje é uma das maiores influências. Eu acho incrível que os caras colocam ela em tudo que é lugar, assim, eu já vi ela fazendo umas coisas incríveis. Quantos seguidores viajar ela pra tem? Coreia, ela Não, viajou, e se fosse uma pessoa real, não ia dar pra fazer esse negócio, não com a mesma velocidade, não com as mesmas Ela se estripulias. Tem o próprio Baianinho, das Casas Bahia também. Eu acho que a gente acompanhou um processo muito legal dentro da Samsung, que foi a criação da Sam. Ai, eu quero saber desse. Esse acho que foi Como é que um case muito legal. Ela começou meio que interno para fazer algumas coisas ali. Treinamento, né? Para fazer treinamento. Ela começou com essa ideia de ser uma mais para dentro da Samsung, né? Mais para conversar com quem é de dentro Área da interna, marca. né? Com as áreas internas. E aí a gente, quando você foi ver, ela já estava fazendo uma porrada de coisas diferentes, já estava viajando nos materiais, já estava fazendo outras coisas. Hoje ela vai pra E aí, hoje ela já tem mundo. N cases, né? Já colocaram a Sam dentro de game do Fortnite. Eu acho que essa possibilidade de uma marca... E se fosse uma pessoa real, ia ser muito difícil fazer isso, né? Então, acho Caro, que a persona tem... Esse acho que é um bom exemplo de como a tecnologia, como a utilização desse tipo de ferramenta consegue aproximar. Por quê? Porque você transformou a marca em olhando assim, vai parecer estranho, mas você transformou a marca num humano. Você deu humanidade para essa marca, né? Você transformou essa marca numa persona. E, às vezes, se fosse uma pessoa real, é muito difícil você fazer isso, porque você, querendo ou não, descola um pouco. Na persona, não. Você consegue levar isso no limite.
Então é uma personagem que respira e vive a marca o tempo inteiro. Eu queria complementar, acho essa questão das personas, eu adoro, eu acho incrível, tal, mas realmente o que você falou foi perfeito. Tem que tomar muito cuidado, porque se você não traduzir de fato a essência da marca, você vai distanciar, você não vai aproximar. E esse lado humano também, de novo, ele aparecendo, super importante. A persona, ela precisa ter aquele toque humano, ela tem que ter empatia, ela tem que ter humor, ela tem que ter autenticidade, ela tem que ter ritmo, ela tem que ter energia. E se ela for bem construída, com certeza, ela entrega muito e ela aproxima muito mais a marca do consumidor. Eu acredito bastante, mas se bem construída. Sempre, né? E não tem como falar de varejo sem falar de treinamento, né? Varejo e treinamento nasceram um para o outro. A gente tem diversos formatos, né? O Grupo Take 5 aqui trabalha com isso na veia, mas eu queria que você falasse um pouco de on the job e o tal do snack content ou as pílulas de conhecimento. Dá umas dicas para a gente, assim, para um gestor de treinamentos, quando usar, o que está em alta além desses. Conta pra gente aí sua visão de especialista. Eu gosto muito do treinamento on the job, mas eu sou testemunho ocular desse negócio. Quando eu comecei a trabalhar com treinamento, o on the job era uma coisa. E quando você fala de on the job hoje, ele mudou completamente. O conceito, a essência do on the job é o treinamento dentro da loja. Só que quando a gente falava de on the job antes, e ainda tem algumas empresas que ainda seguem esse caminho, eu vou aonde a venda acontece, eu chego lá e eu vou munir o meu vendedor com um monte de informação, eu vou falar o que o meu produto tem, o que o meu serviço oferece. E aí, como ele vai ouvir isso dentro da loja, talvez ele, sei lá, por algum processo mágico, ele vai repetir a mesma coisa para o vendedor, para o cliente dentro da loja. E a gente já percebe que não é mais assim. Hoje um treinamento on the job, o bom instrutor de treinamento on the job não é aquele que ensina, ele é aquele que media. Ele vai pegar aquilo que às vezes o vendedor já sabe e vai criar conexões para facilitar esse entendimento. Porque hoje, como tudo acontece muito rápido, você entra num ponto de venda, você tem tanta coisa acontecendo e cliente, e música, e produto, e você precisa conectar as coisas. Não dá para você chegar lá e colocar mais informação. Só que para isso acontecer, você precisa, de alguma forma, abastecer esse vendedor, abastecer esse promotor, alguma coisa, com alguns conhecimentos, mas em formatos de pílulas. E aí, por isso que eu falo que o on the job mudou, porque você pode, antes da ação do on the job, compartilhar conteúdo, formatos menores, né? A gente tinha muito esse conceito de pílulas de treinamento, que pode ser pílulas de treinamento em vídeo, pode ser materiais de autoaprendizagem, né? Que você tem ali uma construção um pouco diferente, mas em doses menores e constantes, né? Não adianta, tem muita gente que pensa que o treinamento on the job ele é uma ação isolada e única. Não, não é. Você precisa ter todo um ecossistema ali em volta de materiais, de conteúdos, com uma certa cadência, com uma certa constância, para quando o instrutor chegar na loja, ele não treinar, ele conectar aquilo que você, de alguma forma, compartilhou e preparou aquele vendedor. Não tem nada antes. de improviso no on the job. Não, pelo contrário, eu acho que desmistificando. Um pouquinho tenho. Eu sou um amante do improviso, eu adoro esse negócio. É legal para dar uma temperada ali, porque vai acontecer alguma coisa, vai ter... Tem. Mas ele é um imprevisto ou improviso controlado, né? Calculado, ele é né? calculado. Você precisa ter uma percepção de chegada do on the job, que ali você não vai necessariamente treinar o cara, você vai mediar a informação que ele já tem, você vai criar novas conexões, você vai dar exemplos para que ele consiga falar, aquele negócio que eu vi lá em um vídeo de um minuto, que agora eu entendi do negócio que eu li no outro material, esse cara que está me falando, agora eu pluguei tudo isso daqui e fez sentido. Certo. E eu acho que tem um outro ponto importante, quando a gente fala do treinamento on the job, essa questão da mediação ela é importante, porque no ponto de venda, quando você está treinando, você tem um monte de coisa ali acontecendo e você tem que, de alguma certa forma, customizar aquele treinamento para aquele indivíduo. Porque quando você está ali no on the job, você vai pegar
primeiro que você tem pouco tempo de resposta, né? Diferente de um treinamento em sala, que você para o Tem treinando, o coffee break. ele senta, ele chega antes, ele faz um coffee break, aí ele para ali, ele tá olhando só pra tela. Não, cara, no day job tem gente passando. Você compete com os outros estímulos, né? Você Pela com atenção tudo. dele. E sem falar que quem trabalha com treinamento sabe, às vezes você faz isso em ambientes diferentes. Quem nunca fez um treinamento num estoque da loja, numa salinha de canto, e você tem que fazer o negócio acontecer. Por isso que ele tem que ser muito bem pensado. Então, eu acredito que o On The Job hoje é uma das ferramentas mais eficientes da aprendizagem, principalmente quando você fala no varejo, mas você precisa ter uma linha de construção para chegar nele. Você precisa abastecer esse vendedor com peças de aprendizagem em formatos diferentes e pensadas para serem consumidas, visualizadas em momentos, em dispositivos diferentes, para quando o instrutor chegar na loja ele conseguir criar esses pontos. E ouvindo você falar, eu penso muito aqui do ponto de vista de como é que as pessoas que vão fazer isso precisam estar preparadas, o que elas precisam ter em termos de habilidades, conhecimentos, em termos de skills, soft e hard, para que elas possam identificar qual que é o melhor formato, para que elas possam ter essa consciência do preparo, do conhecimento do público, etc. Fala um pouquinho para a gente, Jana, sobre essas habilidades, né? O que a pessoa, que o profissional de varejo precisa ter em termos de soft skills e hard skills para ser bem sucedido? O conhecimento ele precisa estar mais ampliado, né? Porque hoje você tem muita informação, né? A gente já falou de vários aqui, né? De retail media, a gente já falou de varejo preditivo, de IA, de comportamento de shopper. Então, assim, hoje esse profissional ele precisa ter bastante conhecimento. Então, ele tem que saber navegar entre o digital e o físico, ele precisa entender de pessoas e saber como conectar pessoas em todo esse cenário, entender de comportamento de consumo, de jornada, mas especialmente ele precisa ser curioso, porque hoje a gente tem muito acesso à informação, né? Então, aquela vontade de você querer aprender sempre, ter a ouvida, a escutativa, né? E principalmente empatia, se colocar sempre no lugar do outro. Eu falo que, para mim, são os skills fundamentais hoje do novo varejo, porque, de novo, você muda, né? Você não é tão operacional, você passa a ser um cara mais estrategista de negócio, porque você tem que juntar todas essas informações e transformar em ações que sejam, de fato, efetivas. E a liderança ela tem um papel fundamental, que é criar um ambiente em que esses profissionais consigam dar o melhor deles, né? Sem tolir, um ambiente que o profissional consiga colocar o ponto de vista dele sem ter medo de errar, né? Que consiga inovar. Então, eu acho que, resumindo, seria isso. Que legal, ótimo você ter falado na questão de liderança, né? Como é que, para você, Érico, quais que são os desafios do líder hoje, o líder que precisa treinar um time de varejo? Aí a lista é grande. Eu acho que tem alguns pontos. Eu gosto muito dessa questão do interesse genuíno, né? O líder ele precisa ter um interesse genuíno na equipe. E aí combinar. A gente sabe que líder tem meta, precisa vender, precisa atingir determinado indicador. E ele tem que equilibrar esse prato. Mas fazer só isso, hoje em dia, já não dá mais, né? Você precisa realmente ter esse interesse genuíno nas pessoas da sua equipe, essa questão de ser curioso, né? De falar, cara, como é que esse negócio funciona? O que isso daqui faz? Como é que isso daqui vai para frente? Então, hoje o líder ele tem algumas habilidades que, se ele não conseguir trabalhar junto à equipe em relação a ser curioso e, principalmente, acho que esse é um dos fatores que mais me dói, às vezes, e eu que trabalho como criação, às vezes a gente tem umas ideias malucas, que não sei o quê, assim, cara, isso aqui vai ficar incrível. Aí o cara fala, cara, eu não gostei porque é verde. Cara, não me quebra desse jeito, deixa eu criar aqui, deixa eu inventar. Mas faz parte, né? Você tem que lidar com isso. Você precisa lidar com isso, mas eu acho que quando a gente olha principalmente para esse tipo de interação, eu destacaria essas duas coisas, certo, né? A questão de você ter um interesse genuíno, eu acho que hoje, para a liderança, eu acho que isso é muito importante. E a segunda é, não bloqueie o time, cara. Deixa esses... Pô, vai dar errado, tudo bem, beleza, faz parte do show. Né? Vamos minimizar ali o dano, vamos entender. Liderar também precisa inspirar, né? Você precisa ter uma liderança que inspire, que engaje, que você saiba formar talentos, reconhecer
também conquistas, né? É super importante. Eu acho que isso se perdeu um pouco. Então, assim, eu falo que liderar no varejo é como jogar final de campeonato todos os dias. É emoção, é ritmo, é energia, mas acima de tudo é sobre gente, né? Então você tem que saber assim, engajar pessoas, né? E criar um ambiente realmente inspirador para elas. É aquela coisa de você equilibrar o ritmo certo, né? Nem apertar passo quando precisa, dar fôlego quando precisa, e é isso. Muito Essa é a bom. graça. A gestão de liderar. pessoas, né? Exato. Habilidades para desenvolver pessoas e para inspirar, né? Acima de tudo. Dar clareza de propósito também, porque muitas vezes você não sabe para onde você vai, porque falta também o teu líder te dar clareza, né? Do que você precisa, onde está a estratégia, por que aquele plano ele precisa acontecer, porque ele está plugado a uma estratégia. Se o cara não sabe para onde ele vai, como é que ele vai? Ele vai jogar perdido, né? Excelente. Sem ter o foco, Olha aí o que você falou, né, sobre a cultura, né, sobre o pensamento, ponto de vista, né, e como que o líder pode ajudar isso a disseminar, né, nas pessoas que estão envolvidas ali. Érico, mais uma perguntinha aqui para você de treinamento, sabendo que você é um especialista nisso e que você está forte nisso, criando hoje aqui no Grupo Take 5. O que está em alta? Que formatos estão em alta? E o que é... Me dá um exemplo assim, de alguma experiência de treinamento que você tenha visto aí na sua trajetória que você daria nota 10. Tem algumas coisas. Bom, vamos lá. Hoje, quando a gente fala de aprendizagem corporativa, o conceito do aprendente, ele mudou um pouco. Antigamente a gente tinha muito aquela ideia de eu preciso que esse aprendente saia daqui e chegue aqui. Hoje isso não funciona mais. As pessoas querem ser um pouco mais protagonistas no que elas querem aprender. Eu costumo dizer que às vezes você quer aprender alguma coisa, você entra no YouTube, você pesquisa, você não assiste o vídeo inteiro, você vai pulando até chegar naquela partezinha que você quer, aí você fala, resolvi. E aí você não esquece o resto. E talvez ele está explicando depois alguma outra coisa que você perdeu. Então, hoje, o processo de aprendizagem, ele é muito mais protagonista do ponto de vista do aprendente. Então, você precisa pensar em como é que eu transformo a pessoa que eu estou treinando no protagonista da experiência de aprendizagem que eu estou fazendo. Não é mais sobre o material que eu utilizo ou a pessoa que ministra o treinamento, é sobre quem está aprendendo, está curtindo essa experiência, está gostando, ela está sendo efetiva, está funcionando? Porque senão você pode fazer o maior evento de todos, você pode levar todo mundo para um resort incrível, contratar um projetor enorme, mas se o cara que está lá sentado não está curtindo, isso não está fazendo diferença nenhuma. Que legal. E eu acho que esse é um dos cases que eu gosto mais de acreditar que funcionam. A Jana vai lembrar disso há um tempo, quando a gente estava trabalhando junto na Samsung, a gente lançou um produto e a gente fazia alguns eventos rodando várias capitais, várias cidades do país apresentando um produto. E esse era um produto importante pra gente, era um flagship, era um produto relevante. E aí a gente começou a conversar, falou, cara, só ter um material legal e lá falar não tem graça. Vamos pensar em coisa diferente. E aí, eu estou falando isso faz um certo tempo. A gente fez uma experiência de treinamento que era muito diferente. Eu lembro que a gente contratou uma chefe de doces, uma pessoa que fazia sobremesas, e ela fez uma sobremesa específica que combinava com o produto, que tinha cor, tinha cheiro, E aí eu lembro que a gente falava do treinamento e a gente fazia o treinamento já conectando com a sobremesa. E aí no final do treinamento, todos os participantes, entrava a chefe de cozinha, muito antes de Masterchef, essas coisas. Entrava a chefe de cozinha e falava, fiz essa sobremesa que tem isso do produto, tem essa cor, tem a coisa de não sei o quê. Agora eu quero que vocês experimentem. E aí era unânime, assim, era um momento que você não ouvia barulho, que era aquele silêncio e a galera fechava o olho e colocava... Eu falei, gente, a gente ficou acho que uns 2 anos depois, fazendo treinamento nessas mesmas praças, e quando a gente voltava, o pessoal falava, cara, eu lembro, por causa do negócio da sobremesa, da cor do produto, da câmera, não sei o quê. Que legal. Esse é o tipo de interação que você conectou a informação a uma sensação, a uma experiência, e você tornou o participante daquele treinamento no protagonista daquele negócio. Ele estava experimentando uma sobremesa única, pensada para aquele evento, e só quem participou daquele negócio experimentou aquilo ali.
Então você combinou diversas coisas e esse eu acho que dos grandes cases que a gente fez, e modéstia à parte, uma porrada que a gente acertou, vários. Esse foi um que me marcou demais, porque ele tinha essa coisa de... Eu lembro que a gente fazia Marcou treinamento, a pessoa, né? e na hora a gente passava com um sprayzinho de cheiro para colocar o cheiro Criar no um ambiente, não sei o quê. A iluminação mudava. Você separava essas duas coisas e a gente realmente levava esse participante como se ele estivesse numa outra experiência em outro local. E aí ele conectava tudo. Ele falou assim, cara, eu entendi o propósito do produto, eu entendi o que eu estou fazendo aqui, eu tive uma experiência incrível. E aí ele saía, ele voltava para casa, ele voltava para loja, ele falava. Então, que legal, esse eu acho que é um case que a gente... Um legado. Esse foi um legado que acertamos em cheio. Puxa, o Master muito Dinner, bacana. se eu não me engano. Foi, né? era O Master formato, Dinner. né? E as pessoas falam, Tanto é que eu acho que esse conceito de Masterchef a gente deu uma... incrementado. Olha aí, Incrementado. a gente devia ter registrado isso aí, tá viu, vendo? Érico? Foi o Master Pô, Dinner. gente, bobearam. Bobeamos. Ó, nossa, que legal. Interessante que você conseguiu resumir, né? Eu te perguntei sobre quais são as tendências, né? O que está em alta, etc. E você voltou pro back to basics, né? Pessoas. O que move a pessoa, né? O que faz com que aquilo seja marcante, inesquecível? Vocês falaram de marketing sensorial, né? Sei lá quantos anos atrás. E outro dia a gente estava fazendo um treinamento sobre marketing sensorial, né? Puxa, excelente. E a gente falou bastante sobre colaboração, né? Sobre quando as equipes estão olhando ali para o mesmo propósito, né? Com a cultura integrada, etc. Isso é tão importante, faz a diferença. Sim. Mas, Jana, você podia trazer uma história de bastidor, se você tiver, né, de lembrança, em que, contrariamente a isso, mas assim, talvez o talento individual ali de alguém, uma pessoa salvou o dia num desses perrengues aí que você falou? E aí, né? de novo, eu volto nesse cenário que o Érico falou dos treinamentos, né? Porque logo quando eu entrei na Samsung, eu vim de mercado de bem de consumo, né? Eu falei, pô, o que a Samsung está trazendo uma pessoa de bem de consumo? Tinha que trazer alguém de tecnologia, né? Porque eu não entendia nada de memória RAM, de pixel, de nada, nenhuma aquelas famosas features, né, do produto. E os treinamentos eram sempre muito pesados, né? Porque tudo era muito focado na tal da spec do produto. E eu enchi o saco. Uma hora eu cheguei e falei, gente, olha, a gente tem que começar a falar da língua dos benefícios. Acho que todo mundo me achou doida. O Érico, inclusive, ele fala, Jana, quando você entrou com esse papo aí, a gente falou, pô, quem é essa doida? Mas aí foi interessante que num treinamento que a gente fez, a gente insistiu um pouco nesse formato, né? Porque eu falei, bom, deixa eu provar para eles que não é esse formato que é adequado. Mas vamos lá, a gente precisa bater um pouquinho a cabeça juntos para aprender juntos, né? E a gente estava no treinamento, um clima pesado, todo mundo com cara de sono, abrindo a boca. E aí teve um coordenador que falou assim, gente, ó, vamos desapegar de PowerPoint, vamos desapegar de tudo isso. Eu tive uma ideia. E criou uma dinâmica tipo passe e repasse. Eu acho que isso é muito da minha época. Da minha também. Esse programa ainda, de que você fazia uma pergunta, enfim. Sim. E aí, no fim, assim, a gente improvisou, de novo o improviso aí, mas eles entenderam que o que comunica não é falar de spec, não é ficar bombardeando o cara lá com milhões de informações. O que comunica é o simples, é o falar simples, né? Você fazer as pessoas interagirem com o seu treinamento. De novo, é colocar o treinando no protagonismo e não simplesmente jogar a informação porque você acha que ele precisa daquela informação. Mas o que faz sentido para ele? Então, para mim, essa foi uma das grandes assim, escolas que eu vi e juntos, como time, a gente praticamente fez um team building, né? Além de ter reformulado o treinamento ali na hora e ter tornado esse momento muito especial, a gente criou uma conexão também, enquanto time, absurda. Né? Olha aí, eu acho que tá aí, porque que eles trouxeram... Que teve essa sacada e falou, vamos virar esse jogo aí, deu muito certo. Que legal, e motivado pela sua provocação, né? De alguém que veio do mercado, que não veio da área de tecnologia, talvez por isso, inclusive, tenha sido tão especial e importante a sua vinda, né? Então, motivado, provocado por isso. Né? O talento individual se sobressaiu nesse momento. Perfeito. 2 talentos, sem puxar saco. Érico, e conta pra gente aí uma experiência de grupo, em que, ao contrário, né, desse exemplo da Jana, mas em que o talento do grupo, a coesão, o trabalho em equipe, de fato, fez toda a diferença ali no resultado. Conta Mais de uma. 8 anos aí, hein? Conta uma. Depois de tanto... Eu lembro de uma vez... A gente vai fazer um treinamento super chique para um time de
líderes, de gerentes, e aí a gente fazia esses treinamentos de lançamento de produto. E eu lembro que tinha uma estrutura incrível, com iluminação, uma tela curvada, assim, a gente num palco central. E era um treinamento que tinha 3 instrutores. A Jana lembra dessa história, tava eu, o Marco Tesa, deve estar assistindo a gente aí, beijo Marquinho, e o Denis também, que era um outro rapaz que trabalhava com a gente, e os 3 iam apresentar o treinamento. A gente fazia uma abertura, o outro falava de um produto, outro falava de outro. A gente funcionava ali e ia trocando essa brincadeira dos 3 apresentando. E aí eu lembro que eu cheguei, fiz a abertura, aquele clima legal, treinamento bacana, pirotecnia, porque experiência incrível. Acabou minha vez, chamei o Marco foi apresentar, e na hora que ele estava apresentando eu falei, Marco, então, sabe o produto que você vai revelar? O vídeo não tá na apresentação. Aí ele olhou para mim e falou assim, o quê? Eu falei, então o vídeo não tá no material, você vai apertar o botão aí e não vai subir o vídeo. Só que ele já tava no palco. Fica tranquilo. Já tava no palco. Aí a gente muito calmamente, e a vantagem de você ter uma equipe alinhada, uma coisa, que a gente só pelo olhar, ele olhou pro Denis, o Denis foi lá pro fundo, falou, pessoal, a gente tá falando de um treinamento experiencial, eu queria fazer um exercício com vocês. Todo mundo levanta e vira aqui pra mim. Aí todos os participantes viraram de costa pra tela, ficaram olhando pro Denis. Aí eu e o Marco, todo mundo olhando pra lá. Fechamos o PowerPoint, tela de Windows, sobe o vídeo, coloca na apresentação e volta. Aí o Denis falando alguma coisa. Legal, pessoal. Aí todo mundo virou. Quando eles olharam pra tela, tava tudo certinho, tudo funcionando. Ninguém nem imagina. São coisas que eu nem sabia. Ninguém nem imagina o que aconteceu. Mas se você imaginar que você tá fazendo um treinamento pra gerente, pra um monte de gente que estão ali na sala, e eu ter que tirar o PowerPoint, abrir a tela do Windows, puxar vídeo, anexar, colocar reprodução, e ninguém viu no meio de um treinamento. Érico, e cada um com o seu talento, né? Cada um aí, entendendo bem o que faz melhor. Puxa, não sei o quê, e todo mundo voltou. E ninguém nem imagina que esse negócio aconteceu. Pra eles, estava tudo acontecendo normal. E um olhando pro outro, assim... Mandando bem. Sabe aquele orgulho que você não pode expressar na hora, mas você olha pro cara e fala assim... rolou um pouco. Então, eu acho que essa é uma das histórias que essa combinação de habilidades de um time alinhado, com propósito e motivado, bem azeitadinho, consegue fazer muito rapidamente ali, resolver o problema. E essa é uma das histórias que eu gosto de contar, porque quem estava participando do evento nem imagina esse pânico que aconteceu. A chefe não percebeu. Ela fechou os olhos para se conectar com o eu interior dela e ela só está descobrindo aqui, ó, 20 anos depois. Resolvemos ali. Essa é uma história que eu gosto de contar. É uma das. Parabéns. Nossa. Esses caras aí eram ninjas. A gente fazia umas mágicas legais ali, viu? Muito bom. Legal, gente. Puxa, foi muito bom. Acho que deu para aprender muito. Eu, pelo menos, aprendi demais aqui com vocês. Espero que a audiência também. E para a gente fechar, aproveitar só mais um pouquinho aqui dos especialistas, o que vocês deixam de dica para as empresas que querem se aproximar mais dos seus consumidores, dos seus clientes, através aí do canal do varejo? Primeiro, assim, nunca deixar de colocar sempre o cliente no centro de tudo, né? Eu acho que todas as decisões, não importa quantos recursos você tenha, quantos dados você tem em mãos, né? Quanta inteligência que você tem ali para ficar plugando campanhas, promoções, ou enfim, antecipar necessidades dele. Tudo tem que fazer sentido para ele no fim do dia, né? Então, assim, acho que sempre colocar o cliente no centro de todas as decisões e continuar oferecendo experiência, porque as pessoas esquecem tudo. Elas esquecem, às vezes, o produto, elas esquecem, às vezes, a loja, mas a forma como elas foram tratadas, elas não vão esquecer jamais, né? Fala, a gente pode copiar produto, pode copiar preço, mas aquela emoção que você despertou no seu cliente, isso ninguém copia e o consumidor jamais esquece. Então, essa é uma dica bem simples, mas eu acho que ela é fundamental e que às vezes a gente passa batido no meio de tanta informação, de tanta tecnologia, de tantos dados. Adorei. É simples, mas a gente precisa lembrar o simples, né? Com certeza, acredito nisso também. Agora me complicou, né? Vou falar o quê agora? Vou inventar o quê agora? Eu acho que o que ela falou tá certo, então se você ficou na dúvida, volta e escuta de novo e finge que foi eu que falei. Então, deixa eu fazer outra pergunta, mais uma aí pra gente fechar. E pro profissional, que dica que vocês deixam aí para aquele cara, aquela cara que tá querendo rampar na carreira
e vai ser o profissional certo para o varejo do futuro. O varejo vai daqui 5 anos. Aí eu acho que tem um ponto importante. Eu gosto muito de pensar, quando a gente fala de varejo, de venda, de pensar nas pessoas. E quando você tem uma pessoa que está na liderança ou que está tomando algumas decisões, às vezes elas correm o risco de olhar muito para o que já aconteceu, do que foi antes, e eu vejo muitos projetos legais morrerem por uma doença que eu chamo de excesso de passado. Antes era desse jeito, antes funcionava assim, hoje em dia não dá mais para ser desse jeito, né? Não tem mais como. Eu acho que o passado é legal você olhar e usar como alguma inspiração, ele tem o seu valor, mas a gente tem que cada vez mais olhar para frente e ter não ter medo de buscar coisas novas, né? De experimentar coisas novas. Então, se alguém quer ganhar destaque nessa área, se alguém quer evoluir, eu acho que tem que ter essa coragem de testar o novo, de entender que legal, que já aconteceu é bacana, mas o daqui para frente, como é que eu olho para isso, de ter essa curiosidade, de ter esse interesse, de olhar para frente e falar, cara, eu sei que eu tenho que ir para lá mais ou menos, mas como é que eu vou fazer esse negócio ir para frente? Então, essa curiosidade, essa ausência de medo, essa coragem, né? Eu acho que é o que vai diferenciar os bons profissionais quando a gente fala de varejo, de vendas e principalmente de atendimento ao consumidor. A gente tem muita coisa nova acontecendo, tem muita coisa que pode servir de referência, de tendência, então ter esse olhar atento, não só para dentro de casa, né, mas olhar pela janela e ver, cara, o que está acontecendo lá fora? E não só no meu mercado, né? As pessoas às vezes, eu vou fazer um case, eu quero olhar uma referência. Aí o cara pega o concorrente direto que vende um produto que é quase igual, que quase tem as mesmas funções, que tem o mesmo modelo de negócio. Cara, você não vai aprender nada olhando para essas coisas. Você tem que olhar para coisas diferentes, né? Então, essa coragem que eu acho que é o que vai diferenciar o bom profissional de varejo e de marketing daqui para frente. Quem vai olhar para outras coisas e para os outros lados e ter coragem. Que vai pegar o microfone e vai inventar uma história para vender diferente. Televisão. Legal. E acho que é bem complementando o Érico e no mesmo contraponto que eu falei ali quando a gente deu a dica para o varejo, né? Outra dica bem simples. A primeira é que continuar aprendendo, né? A gente tem que sempre ter essa curiosidade e querer buscar sempre mais, né? Ser curioso, enfim. Mas, de novo, o profissional do varejo que vai se destacar nos próximos 5, 10 anos, porque tudo pode mudar, pode mudar formato de loja, de atendimento, de treinamento, de tudo. Uma coisa que nunca muda é o foco no cliente. E aquele que continuar nessa missão, focada no cliente, para todas as decisões que ele for tomar, para todas as ações que ele for implementar, ou para aquele atendimento que ele for desenhar, sempre o foco no cliente. O foco do cliente é aquela história, né? É o básico que funciona e sempre vai funcionar, né? Mas as pessoas esquecem, porque parece que o óbvio não é tão óbvio. Não é tão... Precisa ser dito, Precisa né, ser dito e repetido várias vezes, com certeza. É isso. Pessoal, muito obrigada. Foi muito rico. Sempre é. Eu espero que você também ache. Dá uma olhada nos episódios anteriores, tão ricos quanto. Acompanhe a gente no nosso site, entra no nosso YouTube, entra no nosso Spotify, Take 5 Lounge. Aproveita que tem conhecimento de qualidade aqui. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. pessoal. Valeu.